Resolva a inequação seno ao quadrado de x maior ou igual que 1/4. Né? Sendo que x então está variando na primeira volta do ciclo trigonométrico. Né? Varia então apenas na primeira volta os arcos de seno. Tá bom? De seno ao quadrado. Tá bem? Então isso é importante. Tá? Isso é às vezes o pessoal não dá muita bola, né? Sobre esse domínio em que x está variando. Então a gente vai trabalhar no ciclo, né? Apenas uma volta. Tá? Ah, professor, mas né, óbvio que é só uma volta, né? Mas perceba que o exercício poderia colocar aqui 4π, 6π, né? Em que nós teríamos aqui arcos congruentes, né? Na segunda, na terceira volta e assim por diante. Então o exercício, quando coloca x maior que 0 e menor que 2π, ele considera apenas uma volta no ciclo. Tá bem? O exercício também é muito bonzinho, ele dá uma sugestão para a gente. Ele fala para a gente atribuir a letra t no lugar da função da relação seno de x. Então a gente pode reescrever esse seno ao quadrado de x maior que 1/4. No lugar do seno a gente coloca t. Então nós vamos ter t ao quadrado, né, porque aqui é seno ao quadrado, maior ou igual que 1/4. Tá, essa equação aqui a gente já viu nas semanas anteriores, como a gente resolve, né? E geralmente a gente atribui a letra x, né? O parâmetro x, né? Aqui só vai mudar então para t, mas para resolver é a mesma coisa. Então o que a gente pode fazer aqui? Passar esse 1/4 para a esquerda, tá bom? Então a gente vai ter t ao quadrado menos 1/4 maior ou igual que 0. Tá bom? Então aqui nós temos uma função, uma equação de segundo grau, é uma relação de segundo grau incompleta, né, porque não aparece o termo que multiplica por t. Então fica bem fácil a gente encontrar as raízes e fazer o estudo do sinal para verificar em quais pontos essa relação é maior que 0. Tá bom? Então resolvendo, né, encontrando as raízes de t ao quadrado menos 1/4 igual a 0, nós vamos ter t ao quadrado igual a 1/4 positivo. Então aqui a gente extrai a raiz de ambos os lados. Né? Lembra que raiz quadrada de t ao quadrado é módulo de t. E raiz quadrada de 1/4 é raiz quadrada de 1, que é 1, e raiz quadrada de 4, que é 2. Tá bom? Portanto, nós temos módulo de t igual a 1/2. Né? O que isso significa? Significa que o nosso t é mais ou menos 1/2. Tá bom? Pode assumir tanto 1/2 positivo quanto negativo, que em módulo sempre vai ser positivo. Tá bom? Então aqui estão as nossas raízes. Portanto, a gente pode então montar aqui uma equação, uma função, tá? Que envolve t como variável, e aqui então nós temos, né, a nossa f de t tomando isso daqui como uma função. Tá bom? Então nós temos as raízes aqui, menos 1/2, aqui 1/2 positivo. É uma função com concavidade voltada para cima, porque o termo que acompanha o quadrado é positivo, né? O nosso 1 aqui é positivo, tá bom? Não precisa nem, né, determinar as equações, determinar o ponto do vértice, né, a interseção com o eixo y, tá bom? Basta você encontrar as raízes para você então fazer o estudo do sinal, né? Perceba que o exercício quer aqui os termos que sejam positivos, maiores que 0. Então a nossa função é maior que 0 à direita de 1/2, né, porque o nosso gráfico está acima do eixo t, e à esquerda de menos 1/2, porque o gráfico também está acima do nosso eixo t. Tá bom? Portanto, né, se a gente trabalhasse em t, a solução seria t pertencente aos reais, tá, de tal forma que t seja maior ou igual que 1/2, ou t menor ou igual que menos 1/2. Tá bom? T menor ou igual que menos 1/2. Só que o exercício, né, não pede para analisar em t. Ele só dá o t como um recurso para fazer a substituição. Então a gente precisa analisar esses valores que nós encontramos aqui de t, né, esse 1/2 e menos 1/2, relacionando a função seno de x. Tá bom? Então olha só que interessante, né? Talvez você apresente essa resposta como resposta final, né, e você talvez não entenda por que você errou, né, porque a gente tem que fazer a volta, tá? Basicamente é isso, a gente tem que voltar
naquela letra que a gente substituiu a relação inicial da inequação, tá bem? Então deixa eu apagar aqui. E a gente vai ter que observar agora o seguinte, tá? T, né, o nosso T 1/2 e nosso T menos 1/2. Então a gente vai ter que verificar o seguinte: quando que seno de x é igual a 1/2 e quando que seno de x é igual a menos 1/2, tá? Ah, professor, mas aqui é maior igual, aqui é menor igual. Perceba que eu coloquei igual aqui, não para encontrar um valor pontual, mas para saber quanto que vale, né, o seno exatamente nesse ponto em que é um ponto que delimita, né, que delimita a inequação, o resultado dessa inequação, tá bom? Então, quando eu achar os valores de x que satisfazem isso aqui, eu vou colocar no lugar de t, tá bom? Então, olha só, seno de x igual a 1/2 e seno de x igual a menos 1/2, tá bom? Então, a gente tem que pensar o seguinte, para resolver essa inequação: qual é o arco cujo seno resulta em 1/2, tá? Daí você vai lembrar aquela sua tabelinha, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, acho que é mais fácil a gente montar um ciclo, né? Para você entender onde que seno vale 1/2. Eu sou péssimo em desenho, né? Principalmente tentar desenhar uma circunferência. Tá? Mas aí usem, né, uma abstração, que é uma qualidade muito boa na matemática, para imaginar que isso seja uma circunferência. Tá? Então aqui nós temos o eixo dos cossenos, né, cosseno de x, e aqui o eixo vertical, o eixo dos senos, tá bem? Então, para seno valer 1/2, né, tá aqui, né, acima do eixo dos cossenos o nosso seno é positivo, aqui o nosso seno é negativo, aqui o cosseno é positivo e aqui o cosseno é negativo, tá bem? Então 1/2 positivo vai ser a metade deste segmento aqui, né? Que é o raio unitário do nosso ciclo trigonométrico. Tá? Isso daqui vai prolongar até bater na circunferência e vai ser então este ângulo aqui. Tá? E este ângulo aqui que resulta em seno, que o seno desse ângulo resulta em 1/2, é o ângulo de 30 graus. Como que você sabe isso, professor? Né? Certamente você montou aquela tabelinha dos ângulos notáveis e você sabe que seno de 30 é 1/2, tá bom? Então, o nosso ângulo é 30 graus. Em radianos, né, é π sobre 6, tá bem? Então, portanto, aqui o nosso x é π sobre 6, né? Se você colocar isso aqui, você acertou em parte. Por quê? Porque perceba que o seno ele é positivo, né, vale 1/2, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Então a gente tem que determinar qual é a redução, né, a redução do primeiro, né, ou na verdade encontrar o arco côngruo no segundo quadrante em relação ao arco de π sobre 6, tá bom? E como que a gente faz então para encontrar este ângulo congruente no segundo quadrante? A gente pega o π, né, ou 180 e subtrai o ângulo, tá bom? Então aqui, se você observar, 180 menos 30 nos dá o ângulo de 150, tá bom? Ou se você quiser fazer em radianos, você faz então π, que é a meia volta, desconta daí este ângulo aqui, que é oposto pelo vértice, né? Que são ângulos simétricos, então você desconta isso daqui, que em radianos é π sobre 6. Tá bom? Então, tirando aqui o mínimo, né? Entre 6 e 1 é 6. 6 divide por 1 dá 6. 6 vezes π dá 6π. Menos 1π. Então, 5π sobre 6. Tá bom? Então, aqui pode ser, né, que x vale... que seno de x vale 1/2 em x igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. Tá bom? Agora... quando que seno vale menos 1/2? Então, seno vale menos 1/2, a gente tem que partir, né, para o terceiro e para o
quarto quadrante, porque aqui o seno é negativo, tá bem? Então, para saber qual é, né, o ângulo congruente a este daqui no terceiro, a gente vai pegar este arco e somar a meia volta, tá vendo? Ó? Pega o 30 e soma 180, tá bom? Então, 180 mais 30 dá 220 em graus, né? Mas é sempre bom a gente apresentar em radianos. Então, 220 em radianos vai ser quem? Vai ser o π sobre 6, que é o 30, mais a meia volta, que é π. Tá bom? Então, aqui, ó, em vez de você subtrair π menos o ângulo, você vai somar o ângulo, tá bom? Então, aqui você vai ter um mais, e 6π mais π dá 7π. Tá bom? Então, x aqui é 7π sobre 6. Bom, agora para você saber qual é o arco congruente no último quadrante, no quarto quadrante, você vai fazer então a volta, né, de 2π e subtrair este ângulo aqui, que é o mesmo ângulo de 30 graus, tá bom? Então você vai encontrar por meio de 2π menos o ângulo de 30 graus, que em radianos é π sobre 6. Tá bem? Deixa eu apagar aqui para a gente então determinar qual é esse arco côngruo. Então, tirando aqui o mínimo, né, nós temos 6, perdão, aqui é 1, né? Mínimo de 1 e 6 é 6, 6 divide por 1 dá 6, 2π vezes 6 fica 12π. 6 por 6 dá 1, 1 vezes menos π dá menos π. 12π menos 1π fica 11π. Então, 11π sobre 6. Ou, né, x igual a 11π sobre 6. Tá bom? Só que olha só, né? Aqui eu resolvi equações, então são valores pontuais. Aqui o exercício solicita inequações, tá? Então, o t tem que ser maior que 1/2, ou t tem que ser menor ou igual que 1/2, tá bom? Então, deixa eu apagar isso daqui, tá? Pra gente entender isso de novo num ciclo trigonométrico. Tá bom, deixa eu fazer aqui novamente o ciclo. Vou dar uma exagerada aqui no tamanho para que fique fácil. Ficou meio estranho aqui, né? Mas novamente, então aqui o cosseno de x, aqui o seno de x. Bom, então nós encontramos, né, os valores pontuais substituindo o t por esses valores aqui, né? Então aqui nós encontramos π sobre 6, tá? Ou 30 graus. Aqui nós encontramos 5π sobre 6, ou 150 graus. Aqui nós encontramos 7π sobre 6, né? Ou 210 graus. E aqui nós encontramos, eu acabei nem calculando, né? 360, que é a volta completa, menos 30, dá 330, né? Então aqui é 11π sobre 6, que é igual então a 330 graus. Tá? Então aqui nós temos bem pontuados, onde t, né, que assume o valor de 1/2 e menos 1/2 na equação, satisfaz essa inequação aqui, dos arcos, tá bom? Então seno vai ser igual a 1/2, neste ponto e neste ponto. Vai ser 1/2 menos 1/2 neste ponto e neste ponto. Só que o exercício não quer isso. O exercício quer os valores de t, que eu substituí agora por seno, que sejam maiores que 1/2. Tá? Aonde que aqui é maior que 1/2? Né? Perceba que aqui, ó, é exatamente 1/2. Tá bom? Então, os arcos que vão ser maiores ou iguais que 1/2 vão estar compreendidos aqui, ó. Tá? Porque aqui vai ser maior que 1/2, tá? Aqui você vai ter 0,9, 0,8, 0,7, que é maior que 1/2. Então, este intervalo, né, dos arcos maiores que π sobre 6 e menores que 5π sobre 6 é a solução para a nossa inequação. Porque qualquer arco que preenche, então,
este intervalo aqui no ciclo trigonométrico vai satisfazer a equação de que seno ao quadrado é maior que 1/4. Tá bem? Agora analisando a outra, em que t tem que ser t menor ou igual a menos 1/2. Tá? Então, novamente, fazendo aqui aquela relação simétrica. Aqui nós temos menos 1/2. Tá? Aonde que os valores são menores que menos 1/2? Para cá. Né? Perceba que não são para cá. Né? De menos 1/2 para cima vão ser maiores que o meio. Né? Lembre que o negativo a gente tem que tomar cuidado. Tá? O negativo, quanto maior o número em módulo, ele é menor. Né? Então, para cá os valores vão ser menores, né? Porque menos 0,8, menos 0,7, menos 0,9, menos 1 são valores menores que menos 1/2, tá bom? Então, o intervalo que vai satisfazer a nossa equação é este daqui, tá? E daí agora a gente monta a solução correta, tá? Isso aqui foi só, né, digamos, um auxílio para a gente poder entender essa equação que envolve essa relação de seno ao quadrado, tá bem? Então, olha só, qual é a nossa solução final? Então, a nossa solução, deixa eu fazer aqui, solução, a gente coloca x pertencente aos reais, tal que o x pode variar neste intervalo, né? Então, o nosso x ele é maior ou igual que π sobre 6, e menor ou igual que 5π sobre 6. Tá? Ou, né, porque pode ser este intervalo ou esse. Né? O ou significa, né, a nossa união. Então, pode variar dessa mesma forma. Né? X tem que ser o quê? Menor ou igual que o 330, que é o nosso 11π sobre 6. E tem que ser maior, né, que o arco 7π sextos. Bem, então aqui está a nossa solução da inequação seno ao quadrado. Perdão, acabei comendo aqui um π. A solução da nossa inequação seno ao quadrado de x maior ou igual que 1/4. É sempre interessante, tá, pessoal, você aplicar valores e verificar se isso confere. Né? Por exemplo, entre esses valores nós temos um arco conhecido, um arco, né, notável, que é o π sobre 2. Tá? Quanto que é seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. E 1 é maior que 1/4? Então, perceba, né, que pegando um valor aqui, fechou a nossa equação. Aqui, será que é verdade? O 3π sobre 2, que é o nosso 270, o seno de 270 é menos 1. Só que menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. E 1 positivo é maior que 1/4. Tá bem? Inclusive, você pode pegar até esses valores que são iguais. Né? Por quê? Seno de 30 é 1/2. Se você leva 1/2 ao quadrado, vai ficar 1/4. E 1/4 é igual a 1/4. Tá bem? Então, só para você, né, tirar uma prova real, para verificar se o seu intervalo está correto, sempre pega alguns valores, né, compreendidos nesse intervalo, na sua solução final, e aplica na equação e vê se verifica. Tá bom? Com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está a resposta final.